A paz do Senhor, crianças. Que alegria estar com vocês. E nós estamos começando mais um culto infantil para a glória do nosso Deus. Então, como vocês sabem, é um momento que nós temos de louvar o nome do Senhor, de dizer que Ele é bom, de aprender também e ouvir Ele falar conosco através da sua palavra. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade de cultuar o Senhor, isto é uma bênção, é muito bom para nós. É um privilégio que Ele está nos dando. E hoje nós estamos começando mais um culto infantil. E como é que você está? Como é que você está aí da sua casa? Se você está bem? Ou não, tia, hoje não estou muito bem. Mas eu queria dizer para você que mesmo naqueles dias que nós estamos alegres, ou então naqueles dias que nós estamos não tão bem assim, um pouco triste, em todos os dias o Senhor está conosco, crianças. Em todos os dias. E só por isso, porque nós temos a Ele, já é motivo de sobra. Na verdade, é o maior motivo que nós temos de nos alegrar nele, porque Ele está conosco e nunca nos deixa só. Então, vamos começar já o nosso culto, falando com o nosso Deus, fazendo uma oração. Vamos lá? Então, peço que no local que você esteja, você feche os seus olhinhos, que nós vamos falar com Deus, com o nosso Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, de estar louvando o teu nome, de estar cultuando a ti, Senhor. O Senhor é um Deus bom, um Deus verdadeiro, e nós rendemos a ti, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que esteja conosco, que fale ao coração de cada criança, que receba também o nosso louvor e que nos ajude, Senhor, no final deste culto, guardar a tua palavra no nosso coração, que cada criança possa guardar a tua palavra no seu coração e cumprir, Senhor, e obedecer. Fica conosco, Pai. É assim que nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Nós vamos agora louvar o nome do Senhor. E nós vamos cantar uma música que diz que nós temos um Deus tão grande, que maravilhoso Ele é. Ele é sempre amoroso, Ele é vitorioso, maravilhoso Ele é. Então nós vamos cantar, dizer que o nosso Deus é grande, que você, criança, que eu, nós temos um Deus tão grande. Então vamos juntos cantar ao Senhor? Tem um Deus tão grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Eu tenho um Deus tão grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E quando em lutas ou provas, sempre conosco está, nos levanta quando caímos, sua mão nos susterá. Eu tenho um Deus tão grande, maravilhoso Ele é, o quê? Sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Eu tenho um Deus tão grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Amém, crianças. Esse é o nosso Deus, este é o seu Deus. Ele é tão grande e Ele é sempre amoroso, sempre vitorioso. Maravilhoso Ele é.
E vocês perceberam que tem uma parte da música que fala que, às vezes, quando nós estamos tristes, Ele nos levanta quando caímos e a sua mão nos susterá, né? Sustentará. Esse é o nosso Deus, criança, que está conosco em todos os momentos. Vamos ler agora um versículo que está na palavra de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus. Então, peço que você aí de casa pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler um versículo, tá certo? E esse versículo ficará guardado no seu coração, para que quando você estiver enfrentando alguns momentos, você possa lembrar o que é que o Senhor diz para você na sua palavra. Está escrito em um livro muito conhecido, é o livro de Salmos. E o capítulo é o 112. Vamos encontrar? Se você já pegou sua Bíblia, já encontrou o livro de Salmos? Sim? Então, vamos lá. Salmos 112 e o verso 7. Diz assim: Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Vamos ler novamente? Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Isso mesmo, crianças. Repita novamente. Se tiver alguém aí do seu lado que está com você neste culto, fale como se estivesse conversando assim com a pessoa do seu lado. Vamos repetir novamente? Vamos lá. Diga assim para ela: Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Como se a gente estivesse dando uma notícia, contando, conversando com alguém. Deu para você falar? Sim? Então, vamos lá. Nós estamos estudando, como vocês sabem, o livro, quem é que lembra o livro que nós estamos estudando? É o livro de Samuel, isso mesmo. É o livro de 1 Samuel que nós já estudamos. Nós falamos sobre Samuel, sobre Saul, sobre Davi, não foi isso? E no culto de hoje, nós iremos continuar essa história. E será no livro de 2 Samuel. Será o capítulo 1 e 2. Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês. Nós já estudamos o livro de 1 Samuel e hoje nós vamos começar o livro de 2 Samuel. Só que, antes, esses dois livros foram divididos para que a gente pudesse compreender melhor os momentos que aconteceu na história em cada um dos livros. Mas antes ele era um só livro, que era o livro de Samuel, que contava toda a história seguida. Mas hoje, na sua Bíblia, na minha Bíblia, ele está dividido. Nós estudamos 1 Samuel e hoje nós iremos começar o livro de 2 Samuel. Muito bem. Então, vamos relembrar o que foi que a gente estudou, né, nesses outros cultos, nesses outros capítulos. Nós estamos estudando que o rei Saul estava perseguindo quem? Davi. E Davi havia recebido uma promessa, não foi? Foi uma promessa de Samuel? Não, foi uma promessa do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que ele seria o rei de Israel. Isso mesmo. E aí, aconteceram vários momentos na vida, na história de Davi, que nós estudamos, que vocês lembram. E chegou neste momento de hoje. Davi irá receber uma notícia. E é uma notícia que irá deixar o seu coração um pouco pesado. Não sei, crianças, como vocês reagiram quando receberam uma notícia assim, não tão boa? Vocês ficaram com medo ou vocês ficaram tristes? Dependendo da notícia, às vezes é essa a reação que a gente tem, não é isso? Então, vamos lá ver o que a palavra de Deus diz. Qual foi essa notícia que Davi recebeu? No livro de 2 Samuel, no capítulo 1, vai dizer que Davi, depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória. Então, o que foi que aconteceu? Até acredito que foi tia Carlinha que já contou para vocês. Saul e o povo de Israel estavam em uma guerra, enquanto Davi estava em uma outra guerra.
Só, crianças, que algo aconteceu nesta guerra em que Saul estava. Saul e os seus filhos, eles foram mortos nessa guerra. E Davi ainda não estava sabendo o que tinha acontecido. Só, crianças, que a palavra do Senhor vai dizer que Davi havia retornado desta guerra e chegou até ele um mensageiro. Um homem chegou para dar uma notícia a ele. E quando ele chegou lá, ele foi até Davi e disse para ele que Saul, o rei Saul e Jonatas haviam morrido na batalha. E quando Davi recebeu aquela notícia, ele logo perguntou: como é que você sabe disso? Só que esse mensageiro, ele contou uma mentira. Ele disse que tinha visto o rei Saul e que o rei estava muito ferido e ele terminou e ele matou o rei. Na verdade, esse mensageiro, eu imagino que ele estava querendo tirar alguma vantagem disso. Ele pensou que Davi iria ficar alegre com essa notícia, porque, afinal, se o rei morresse, Davi, que tinha promessa, logo ele iria assumir o trono. Mas só, crianças, que Davi, ele temia o Senhor e ele sabia que, naquele momento, o rei Saul tinha sido escolhido por Deus para estar lá, para estar guiando o povo de Israel. Então, quando Davi recebeu aquela notícia, ele ficou com o seu coração pesado, porque ele amava muito a Jonatas, o seu amigo, e ele respeitava a Saul como seu rei. Ele sabia, ele era temente a Deus, Davi era temente a Deus, e sabia que Saul tinha sido escolhido por ele. Então, naquele momento que ele recebeu a notícia, Davi chorou, Davi lamentou, jejuou, rasgou as suas vestes em sinal de grande tristeza que ele estava sentindo. E sabe, crianças, Davi até fez um hino, um cântico. A Bíblia, a palavra vai dizer que Davi ele fez um cântico em homenagem ao rei Saul e ao seu amigo Jonatas. E está escrito aqui na Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 1, do versículo 17 em diante. E este cântico, este hino, foi chamado de o hino do arco, que foi um cântico, um hino que Davi, o próprio Davi, escreveu em homenagem ao rei Saul, em homenagem ao seu amigo muito querido Jonatas. E sabe, crianças, quando Davi nos ensina algo diante dessa situação, desse momento da sua vida. Porque, às vezes, crianças, nós também recebemos notícias que são tristes, notícias que deixam o nosso coração pesado. Mas Davi, o momento em que Davi viveu, ele nos ensina a lamentar, a chorar e também a colocar tudo diante do Senhor. Mesmo nos momentos tristes, diante das notícias tristes, neste momento da história de Davi, nós podemos aprender com ele que nós também podemos sentir a tristeza, a dor, o sofrimento, mas nós temos que levar tudo isso diante do Senhor e não perder a esperança, a confiança no Deus que está conosco. E aí, depois dessa notícia, Davi, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que Davi pede orientação ao Senhor para saber qual vai ser o seu próximo passo, o que ele deveria fazer. Mais uma vez, esse momento nos traz uma lição, crianças, que em todos os momentos nós devemos consultar o Senhor, nós devemos falar com Ele e pedir a Ele: Deus, nos mostra o que eu posso fazer, qual o próximo passo que eu devo dar. Então, diante das situações difíceis, ou então dos momentos que nós passamos, que nós temos que fazer escolhas, nós devemos consultar o Senhor, perguntar ao Senhor. E sabe, crianças, Deus, Ele nos ouve e Ele nos responde. Quando você, criança, for até o Senhor, derramar o seu coração diante dEle e dizer: Deus, como é que eu faço diante de tal situação?
pode ter certeza que Deus irá lhe responder, irá lhe guiar, lhe orientar o que você deve fazer. E Deus respondeu a Davi. Deus disse que Davi deveria ir para uma cidade chamada Hebrom. E Davi obedeceu. Ele foi até este local, até Hebrom. E quando chegou lá, Davi e sua família chegou lá, as pessoas que moravam próximo, que era Judá, você lembra dessa tribo? Davi era da tribo de Judá, a família de Davi. E aí, quando chegou lá próximo, as pessoas de lá, dessa tribo, foram até ele e o nomearam como o rei deles. Então, agora, Davi estava sendo o rei de Judá. Só, crianças, que enquanto isso, Saul havia morrido e os seus filhos. Só que ainda tinha mais um filho de Saul. E o nome dele é bem diferente. É Isbosete. Difícil, né? Este era o nome do outro filho de Saul, Isbosete. E um dos seus comandantes, dos comandantes de Saul, chamou o filho de Saul e o nomeou a rei. E sabe, crianças, naquele momento, depois da morte, da notícia da morte de Saul, as pessoas que seguiam o comandante de Saul, as pessoas de liderança que estavam junto com eles, queriam logo que o seu filho assumisse o lugar do seu pai. Então, logo nomearam Isbosete como rei. E ele foi rei de algumas tribos que estavam lá vizinhas. Só que ele queria governar sobre todo Israel. Então, por causa disso, por causa desse desejo, começou uma guerra. E sabe, crianças, Davi e o seu comandante, Joabe, e Abner, o comandante que era de comandante de Saul, junto com o filho de Saul, Isbosete, que era agora o novo rei, eles agora iniciaram uma grande guerra, uma grande batalha. Por quê? Como eu expliquei para vocês, Isbosete queria governar sobre todo o reino de Israel. Só que Davi era o rei do povo de Judá e ele tinha a promessa de Deus. Davi tinha a promessa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que ele seria o rei de Israel. E aí, neste momento, durante esta batalha, deste grande conflito, aconteceu que houveram muitas mortes. E teve um momento que o soldado, o capitão, né, do exército de Isbosete, Abner, ele pediu para parar, para dar uma trégua naquela batalha. E o outro capitão, Joabe, aceitou. E naquele momento, eles pararam a guerra. Mas, crianças, a palavra de Deus vai dizer que já havia morrido soldados de Isbosete, já eram 360 que já estavam mortos. E os soldados de Davi foram apenas 19 e um chamado Azael. Então, o povo de Deus, as pessoas que estavam com Davi, estavam sendo vitoriosos nessa batalha. O povo que estava com Abner, com Isbosete, morreram mais do que o povo que estava com Davi. Então, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, crianças, estava com Davi e estava lhe dando a vitória. Então, naquele momento, o conflito se acalmou, aqueles homens pararam de guerrear. E sabe, crianças, neste momento da história, nós percebemos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com Davi e estava conduzindo os seus passos. E a partir desse momento, a palavra de Deus vai dizer, lá no capítulo 3, e o primeiro versículo, eu vou ler para vocês. Diz assim: assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais, e a família de Saul foi se enfraquecendo. Então, crianças, toda a história, todo o momento que Davi estava passando, que essas pessoas que eram da família de Saul estavam passando,
todos os momentos dava para perceber que o Senhor estava com Davi e estava conduzindo o seu povo. Mas sabe, crianças, Deus, ele guiou Davi em todos os momentos, porque Deus é um Deus soberano. Ele sabe e conhece todas as coisas. Deus é um Deus também de promessas. Ele havia feito uma promessa a Davi, que ele seria o rei de Israel. E sabe, crianças, esta promessa estava muito além da de Davi para aquele momento. Deus estava em um plano muito maior, um propósito muito maior, porque era através da família de Davi que viria o Salvador de toda a humanidade. Jesus. Jesus que nós ouvimos, né, na palavra de Deus que fala Jesus, filho de Davi. Vocês já ouviram em algum momento? Existe uma passagem na Bíblia, lá no Novo Testamento, que fala assim, que através da família de Davi veio o Salvador. Então, a promessa que Deus estava fazendo é que Davi seria o rei de Israel e que viria um rei ainda mais poderoso, ainda melhor do que Davi, que é o nosso Jesus, o nosso Salvador. E sabe, crianças, Deus também te fez uma promessa. Acho que você ficou pensativo agora, né? Como assim, tia? Deus me fez uma promessa? Sim. Assim como Deus fez uma promessa a Davi, Deus também fez uma promessa a você, criança. Todo aquele que crê em Cristo, o nosso Salvador, que tem a Ele como seu Senhor, como seu Salvador, Deus prometeu que um dia Ele retornaria e nós iremos viver para sempre com Deus. Nós teremos uma vida eterna com esse Deus, que é sempre amoroso, que é vitorioso, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, crianças, com este momento da história de Davi, nós tiramos duas lições. A primeira é que, assim como Deus estava guiando os passos de Davi, Deus também, crianças, está guiando a sua vida. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com você em todos os momentos. E até mesmo naqueles momentos tristes em que recebemos notícias que deixam o nosso coração pesado, você não esqueça, o Senhor está com você. E Ele vai lhe ajudar a passar por este momento. E também nós aprendemos, a segunda coisa que nós aprendemos com este momento da história de Davi, é que Deus havia feito uma promessa a Davi, que ele seria o rei de Israel. E estava chegando o momento, estava se aproximando o momento que Deus iria cumprir a sua promessa. E que eu, crianças, e você também temos uma promessa, que nós iremos viver para sempre com Deus, com esse Deus Todo-Poderoso. Você consegue pensar isso, criança? Haverá um dia que nós iremos nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso amado, e nós iremos viver todos os dias das nossas vidas, se alegrando em Deus, se alegrando em ter a Ele, e nós iremos ver o nosso Senhor face a face, crianças. Então, isso alegra o nosso coração e nos dá esperança a viver aqui nesta terra, a nossa caminhada aqui na terra, com os olhos nesta promessa, que nós iremos encontrar com o nosso Deus, que nós iremos viver para sempre com o nosso Senhor. Então, que esta palavra, criança, fique guardada na sua mente e no seu coração, que você possa confiar no Senhor e lembrar desta promessa que Ele fez para você e pedir a Ele que dirija todos os momentos da sua vida. Desde agora, de pequenininho, até o momento que você estará adolescente, depois adulto, que em todas as fases da sua vida, que em todos os momentos da sua vida, você possa contar, que você possa ter ao Senhor como seu único Deus e deixar que Ele guie a sua vida e sempre lembrar que chegará o dia
que nós estaremos juntos com Ele para sempre, crianças. Então, nós iremos agora orar ao Senhor, pedir a Ele que guarde essa promessa no nosso coração, que quando chegar aqueles momentos em que a gente tente esquecer, que às vezes nós somos tentados, crianças, a esquecer, mas que o Espírito de Deus possa nos lembrar que nós temos essa promessa, tá bem? Então, peço que você feche os seus olhos e ore neste momento. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que conhece todas as coisas. Nada, Senhor, está fora ou foge do teu controle, do teu domínio. O Senhor é o Deus poderoso, o Deus que é vitorioso, o Deus que é cheio de amor. Deus, e neste momento nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor guie cada passo destas crianças, que o Senhor guie as nossas vidas, Pai. Que tudo, Senhor, que possamos fazer, que em todas as situações que nós possamos enfrentar, sejam eles momentos alegres ou momentos difíceis, nós possamos ter a Ti como nosso Senhor. Que nós possamos ter a Ti como nosso Deus. E, Senhor, nos faz, Senhor, lembrar todos os dias que o Senhor nos fez uma promessa. Que o Senhor nos fez uma promessa em que chegará o dia que nós estaremos contigo para sempre, ó Deus. Que chegará o dia que iremos ver a Ti, que iremos se alegrar com a Tua presença e será por toda a eternidade. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor guie as nossas vidas e que o Senhor coloque os nossos olhos em Ti, para que possamos lembrar todos os dias que há uma promessa de viver contigo. Que os nossos dias, Senhor, sejam guiados diante dessa promessa, que o nosso coração deseje, que o nosso coração almeje, Senhor, estar contigo para sempre. E quando, Senhor, chegar os momentos em que ele venha se esquecer, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa lembrar a cada criança que eles são amados por Ti, que eles têm essa promessa, que estaremos contigo, ó Deus, para sempre. Esta é a nossa oração a Ti e nós cremos, Senhor, que o Senhor nos escuta e o Senhor nos responde. Mantém, Senhor, viva, ó Deus, esta promessa no coração de cada criança e no nosso coração também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Chegamos ao fim de mais um culto infantil. Mas que Deus abençoe a sua vida e até o próximo culto. Tchau.